Boa noite na paz do Senhor. Aqui estamos para a glória de Deus. Uma noite a mais, dando e exaltando o nome do Senhor sempre. Dando a Ele glória, dando a Ele honra, dando a Ele louvor. Estamos aqui, irmãos, e não tem sido fácil. A gente está na peleja e a gente trabalhando para o melhor do reino. E hoje nós vamos estar conversando um pouquinho a respeito da palavra de Deus. Valéria, tudo bem contigo? Tudo bem, graças a Deus. Te dando trabalho, hein? Imagina, eu aposto. Então, eu estava pensando, desde a hora que nós nos falamos à tarde, esperando esse momento, e calhou que eu fui para a igreja e com visita também, mas graças a Deus que Deus preparou tudo, né? Amém. Aqui estamos, e à medida que a gente vai entrando, o povo vem chegando também junto, e eu louvo a Deus por isso. Valéria. Tem propaganda também na escola. Ah, é? Que bênção! Que bênção! Isso é muito importante, né? Alguns dias atrás, eu estava conversando com o Anderson Schutter, possivelmente daqui a pouco ele entra, concernente a isso. A gente estávamos falando sobre como Deus tem aberto a oportunidade de alcançarmos tantas vidas através das mídias, né? Era um pouco utilizado e hoje a gente está fazendo isso aí de uma big de uma ferramenta, né? Sim, verdade. E a gente alcança muita gente, né? Que, às vezes, pela correria do dia, chega atrasado, né, em casa, às vezes não consegue se preparar para ir para a igreja. E esse período aí de pandemia também tem trazido um lado bom, né, para nós, que é utilizar a mídia, né, para estar mais próximo da igreja, dos irmãos. E nós aqui também na ADMEL temos usado bastante, tanto para a escola bíblica, como para os nossos cultos online. Temos feito encontros também às terças pelaquela ferramenta Google Meet, e tem sido uma bênção para nós. E deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês já exploravam essa mídia ou passaram a explorar agora? Não, a gente tinha, né, alguns eventos, né, que a gente transmitia, usava o Facebook, transmissão online, mas essa ferramenta do Google Meet de reuniões, mais a ferramenta do Instagram, para nós fazermos o culto, é agora, né, pós-pandemia. Então, a gente acaba aprendendo, né? Vai se reinventando, né? Sim, com certeza, né? E também é uma experiência, um ensinamento para nós, porque de tantas tragédias e coisas ruins, a gente também tem o lado bom, né? A gente aprende também, né, com essas situações, a ver que há solução para todas as coisas. A igreja somos nós, né, pastor André? A Com igreja certeza. não são as paredes, nem a placa, mas a igreja somos nós. E a gente só tem demonstrado com essas ferramentas que a gente pode se reunir, sim, a gente pode ter comunhão, compartilhar ideias. E, por incrível que pareça, né, o alcance é bem maior, porque extrapola as paredes físicas da nossa igreja. Com certeza. Valéria, entrou mais alguns irmãos, deixa eu fazer uma apresentação novamente. Irmãos, eu quero apresentar para vocês a irmã Valéria. Quem é a Valéria? Valéria é, que eu posso dizer para vocês, a minha professora de escola dominical. A irmã Valéria foi a pessoa que Deus usou para nos ajudar na nossa juventude. Ainda hoje de tarde nós estávamos falando a respeito. Tudo começou com a irmã Valéria. A irmã Valéria foi a minha primeira professora da escola dominical dos jovens.
E eu louvo a Deus pela vida dela, louvo a Deus pela vida do esposo, e a sua família me acolheu quando eu me reconciliei. Deus usou essa família para me acolher. E eu tenho um carinho gigante por esta mulher, ela e a sua família. E dos livros que a irmã Valéria gosta, irmãos, e domina com propriedade, Apocalipse. Olha isso. O livro do Apocalipse, irmãos, a irmã Valéria tem uma facilidade de entendimento. E se vocês quiserem, é só se vocês quiserem. Se vocês não quiserem, a gente deixa para lá. Vocês me falem, me mandem no meu direct, que a gente manda pergunta, que a gente, qualquer coisa, a gente prepara um outro dia, para a gente estar falando um pouquinho sobre Apocalipse. Um livro que muita gente só abre, Valéria, naquele livro, Eis que diante de ti pôs uma porta aberta. É só isso que o povo lê. Depois Só eles lê até pegam. o capítulo 4. Depois eles mudam. Aí pula para o livro de Salmos. Valéria, se apresente aí para os irmãos, Valéria. Fala um pouquinho mais de você, para quem saibam da onde que tu és. A paz para todos, né? Para mim é um prazer participar dessa live com o pastor André. Eu também estimo muito, também amo muito sua família. Para mim também é uma referência de servo de Deus. A nossa história começou no setor 8, Assembleia de Deus, no ano de 1992. A gente estava lembrando aqui, né, que eu me reconciliei, né, voltei à igreja em 92, e na época, né, do pastor José Franco, ali na cidade Ademar, setor 8. E eu fiquei 4 meses como aluna da escola bíblica, e logo em seguida o pastor José Franco, que era o coordenador da escola bíblica, já me colocou para ensinar. E aí começou a minha jornada, né, de professora de escola bíblica, e desde então eu tenho me dedicado a esse ministério. É um ministério que eu faço com prazer, amo estudar, amo a palavra do Senhor, e cada dia eu tenho me surpreendido e me maravilhado cada vez mais com a palavra, porque ela é uma fonte inesgotável de tesouros, né, pastor André? Com certeza. Irmã Valéria, para a gente iniciar nosso assunto de hoje, eu queria tratar um pouquinho sobre essa questão da palavra de Deus. Há uma interrogação na minha mente, se a palavra de Deus é a inspiração, se a palavra de Deus é a que alimenta, se a palavra de Deus é a que fala conosco, nos orienta, por que nós, cristãos, temos tanta resistência para nos dedicarmos à leitura da palavra de Deus? Pergunta boa. Eu posso dizer vários motivos, né? Desde a questão cultural, né? Uma questão própria do brasileiro mesmo, né? Nós brasileiros não temos o costume da leitura. A leitura, ela não é um hábito trabalhado ou incentivado desde a nossa infância. E aí, por isso, né, a gente tem tanta dificuldade. Então, quando você vem para a igreja, você já traz esse problema com você. Então, você já vem com essa dificuldade de leitura, porque é uma coisa que você já não é motivado ou praticado na escola. A maioria da gente vê a escola como uma barreira, vê como algo que não é satisfatório, não é um prazer. A verdade é essa, né? Nós, desde aí do ensino médio, a gente enxerga a escola ou estudar como um desprazer. Se você não muda isso, se você não cria, tenta modificar esse hábito, isso vai persistir na sua vida cristã. E aí, quando nós chegamos na igreja, nós também temos um problema que a igreja também, de uma certa forma, também não incentiva. Então, você não tem desafios. Não é, a gente não tem diretamente desafios bíblicos, gincanas.
Você vê que o próprio ministério da escola bíblica, que a escola dominical, que nem se chama mais, né, porque até muitas igrejas até não tem ministério, infelizmente. É. Você vê que não existe esse incentivo. E aí você traz esse problema para a sua vida cristã. E o que acaba acontecendo na sua vida? Você torna-se um passarinho bem gordinho. Por que é esse passarinho bem gordinho? Você só quer se alimentar. Você não quer buscar o alimento. Você só quer se alimentar. E aí você vai lá como passarinho na igreja e você se alimenta de tudo, de todo o alimento que é compartilhado no público. E aí onde é que fica o nosso crivo, ou o nosso discernimento, ou a nossa ferramenta de você analisar o que você está escutando? Porque se você tiver só como passarinho lá, né, o filhotinho de boca aberta, esperando a mãe vir trazer o alimento, você vai se alimentar daquilo que é oferecido. E aí você não cria esse crivo de você analisar aquilo que você está se alimentando, o que você está escutando, né? E por que nós precisamos mudar isso? Porque somente a partir do momento que eu leio, que eu estudo, é que eu vou ser uma cristã bereiana. Aquilo que eu ouvir, eu vou meditar e ver se de fato é a palavra de Deus. Né? Porque a palavra do Senhor nos ensina o quê? Que podem ser 3 alimentos, né, de alimento. Pode ser a palavra de Deus, vinda do Espírito Santo. Pode ser a palavra do homem, que deixa a voz de Deus, o Espírito Santo, e fala de si mesmo, por si mesmo, pelo seu entendimento. E a gente pode também estar se alimentando de uma cisterna ou de um poço contaminado e ser a palavra do inimigo ao invés da palavra de Deus. Então, a Bíblia, ela nos incentiva, né, a aprender da palavra de Deus. Não tem como eu ser uma cristã verdadeira se eu não conhecer a palavra de Deus, que é a luz para o meu caminho, que é aonde eu vou tirar o meu caminho, é onde eu vou discernir por onde devo andar, que caminho vou entrar. Né? Então, fica muito fácil, né, a gente só não se preocupar com isso e viver, né, ser alimentada por outras pessoas. Mas a palavra de Deus nos incentiva aqui, né, a você não viver eternamente como neófito da fé, sendo alimentado pelo leite racional, né, mas para você se alimentar de uma boa fé, uma boa palavra de Deus, você precisa conhecer. Essa questão da cultura é muito forte, né, Valéria? Porque você vê que ela, de fato, ela atinge a sociedade. Você vê que as pessoas não têm hábito por leitura, mas para nada, para nada. Então não se sabe absolutamente nada. O que você sabe é alguma coisa que você ouviu de uma rede talvez contaminada, uma TV contaminada, tendenciosa. E às vezes você vê que o ser humano brasileiro, de fato, ele não se aprofunda em nada. Não há um interesse em crescer. Poucas as pessoas. E aí, o que acontece? Quando você encontra alguém fora da curva, uma pessoa que lê um pouco, todo mundo fica espantado. Nossa, mas como ele é inteligente. É a leitura, é a prática da leitura. E eu queria saber, Valéria, baseado no que a gente está falando, nessa questão, a gente entende que nós precisamos mudar esse quadro. O que você sugere para tal mudança? O que você acha que nós deveríamos fazer para melhorar esse quadro, de entendermos melhor a palavra de Deus, de nos dedicarmos à leitura? O que você sugere? Acho que o primeiro passo aí, né, pastor André, primeiro você... acho que ninguém motiva ninguém. A correta não seria... Mas haver esse despertamento a partir do público, né, a partir dos livros, dessa importância da palavra de Deus. Né?
você incentivar, né, os irmãos a terem, né, criar o hábito, né, da leitura. Porque, via de regra, né, não vou generalizar, mas a gente bem sabe que para você ter uma vida cristã, uma rotina cristã diferenciada, você precisa criar hábitos, né, saudáveis. Assim como quando você se preocupa com o alimento do seu corpo, quando você se preocupa com o seu corpo, com a sua saúde, você vai buscar hábitos saudáveis, né? Você vai se preocupar em ter uma alimentação saudável, você vai se preocupar em fazer um exercício físico. E por que na nossa vida cristã a gente também não se preocupa com isso? Né? Então, acho que uma das primeiras mudanças necessárias é incentivar os irmãos a ter esse hábito da leitura. Né? Como nós estávamos conversando hoje à tarde. Para você desenvolver um hábito de leitura, criar o hábito do devocional, requer sacrifício, requer esforço e determinação. Porque o que acaba acontecendo? O que a gente às vezes faz, né? Eu estou num grupo de um devocional que a gente está fazendo com a irmã, né, menina, e a gente está usando esse livro aqui, ó, não sei se você conhece. Devocional. Eles são textos, né, de 52 textos, porque ele é um texto por semana, em que você lê aquele texto e durante aquela semana você vai meditar sobre aquilo. E um dos primeiros devocionais que a gente leu, né, que baseado, né, na leitura do C.S. Lewis, não sei se todos conhecem, né, mas C.S. Lewis ele é uma referência, né, da cristã para nós, né? E o primeiro devocional aqui, ele estava falando sobre entregar tudo a Cristo. E o que ele estava falando? Né, que quando você vem a Cristo, Cristo não requer, ele não está pedindo de você um pedacinho de você, ou 10%, 20% ou 30%. Ele pede 100% de você. Você é um novo homem em Cristo Jesus. E a partir daí você tem que ter novidade de vida. E para você conhecer esse Deus, você precisa conhecer a sua palavra. Então ele fala que um dos primeiros passos é esse desejo de se encontrar com o Senhor. É esse desejo de ter um relacionamento com o seu mestre. E esse relacionamento parte do conhecimento da palavra e do entendimento com ele. O que acontece quando? Quando você determina o hábito de ter um devocional todos os dias. E qual é o melhor horário desse devocional? Pela manhã. Porque é pela manhã que você vai conversar com Deus, vai entregar a sua vida aquele dia para Ele, você vai pedir o direcionamento dele para aquele dia, você vai meditar na porção da palavra daquele dia, né? E você vai conhecer a Deus. Como é que você conhece? Como é que você diz que você ama a Deus, conhece a Deus, se você não se esforça para estar com Ele? E aqui o estar com Deus é o devocional, a meditação da palavra de Deus, a oração, que não são coisas fáceis, não são hábitos fáceis. Sabe por quê, André? Uma das coisas que eu aprendi quando a gente estava estudando sobre oração. Por que é tão difícil você? Porque a sua natureza carnal e o seu eu sempre vai fazer com que você busque ser independente. Porque desde criança você é criado e a sua cultura te ensina a ser independente dos seus pais, ser independente financeiramente, andar com as suas pernas. Quando o bebezinho começa a andar lá, a mãe bate palma porque ele está andando sozinho. E isso reflete na nossa vida cristã e espiritual. Porque a gente quer dizer que é cristão, mas viver a nossa vida com a nossa vontade. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, fala que você é uma nova criatura e que a partir de agora você tem que enxergar o mundo e as coisas através da lente da palavra de Deus. Agora você tem um óculos, e esse óculos se chama Cristo. E a palavra de Deus é por ele que você tem que olhar.
É por ele que você tem que enxergar as situações. Como é que você vai saber que você vai se portar de uma luta, de uma dificuldade, se você não leu a palavra, se você não sabe o que Deus diz a respeito? E aí tem muito cristão achando que a Bíblia e Deus é só para a igreja. É só para o momento das suas horas de culto. É só no momento quando eu estou próximo do pastor. Não, né? Aí o C.S. Lewis vai nos dizer aqui que Deus quer que você 100%. E que a vida cristã, ela é uma vida simples, mas simples em Cristo. Né? Porque quando você ama a Deus verdadeiramente, quando você gosta muito de uma pessoa, quando você ama muito aquela pessoa, você quer estar próximo de Deus. Você não quer estar distante dele. Né? Como é que eu disse que eu amo a Deus? Eu só encontro esse Deus quando eu vou à igreja dia de domingo ou na terça-feira. Quando eu vou. Quando eu vou ou quando eu tenho interesse. Aí nós somos cristãos, né? Mais, né? Muito mais no nosso dia a dia, na nossa casa, os nossos familiares. É assim que nós testemunhamos do amor de Deus, nos relacionamentos, no amor ao próximo. Né? Esse é um dos, né? Outra questão que eu acho bem importante, né, é enfatizar mais com a sua ideia, a questão do ensino, da escola bíblica. Porque você pode ver que o Ministério do Ensino e da Escola Bíblica está vazio em relação, quando eu comparo a frequência da escola bíblica com a frequência de um culto de doutrina ou de um culto dia de domingo. E a pergunta é por quê? Se a escola bíblica é o meio que eu tenho de aprofundar mais sobre a palavra de Deus. Né? Por que o cristão tem tanta em participar, né, de um culto de escola bíblica? Né? Isso, pastor André, o que eu tenho visto durante todo esse meu tempo de caminhada de escola bíblica, eu estou falando aí de mais de 25 anos, é que independe da igreja, do pastor e da placa da igreja. Porque é uma questão cultural. Eu tive uma oportunidade de ir numa escola bíblica do pastor Paulo Romero. Você conhece? Sim. Um dos maiores apologistas que nós temos atualmente no Brasil. Um homem de um conhecimento extraordinário, maravilhoso. Professor de faculdade da Presbiteriana Mackenzie. E eu tive uma oportunidade de ir no culto dele de escola bíblica lá. Uma igreja que eu não sei quantos membros tem. Não sei se tem 1.500, sei lá quantos membros tem. Porém, naquele dia, naquela aula do pastor Paulo Romero, né, que fica de queixo caído, o seu conhecimento, tinha 30 pessoas. Então, o que eu percebo? Né? Muitas vezes eu me questionei e perguntei para o Senhor, tem alguma coisa errada comigo? Ou com o meu ensinamento? Né? Tem alguma coisa errada, né? E aí você acaba falando, não tem nada errado. Né? É a questão da cultura. Então, a gente precisa criar, né, mais situações ou ações dentro da igreja que atraia esse povo para o conhecimento, né? Para conhecer a palavra. Né? Até a irmã Lília está dizendo aqui que muitas vezes isso implica em renúncia. Muitas vezes não. Isso é 100%. Tem que ter. Há um preço a ser pago. Né? Ninguém tem o conhecimento, a sabedoria, o discernimento da noite para o dia. Né? Nós estamos numa caminhada com Cristo, numa crescente. Eu preciso desejar isso, pastor André. Eu dei uma aula na escola bíblica um tempo atrás, que nós estávamos falando sobre o tabernáculo e sobre todos os utensílios desse tabernáculo e como era a entrada desse tabernáculo, né? Aquele tabernáculo feito no deserto por Moisés, que depois virou o templo. Aquele tabernáculo, você tinha alguns ingredientes e utensílios ali.
E quando você entrava, né, ele era dividido em átrio, onde estava o altar, que era feito o sacrifício, depois você tem o lugar santo, depois você tem o lugar santo do santo. A presença de Deus e a arca estava no lugar santo do santo. E somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez ao ano para oferecer sacrifício por todo o povo. O povo ficava onde? Na entrada do tabernáculo. O povo podia ir só até o altar. Oferecer, né? Entregar o seu sacrifício para o sacerdote, que oferecia, e depois o sumo sacerdote ia lá no Santo do Santo. Mas isso mudou. Depois que Cristo morreu na cruz do Calvário, esse véu foi rasgado. Nós temos acesso ao Santo do Santo. O que significa isso para nós hoje? Tem muito crente, tem muito cristão, que chega só até o sacrifício. Então, ele aceitou Cristo, então ele chegou até a cruz. Ele aceitou Cristo como seu Salvador. Né? E a Bíblia é simples, diz que você vai ser salvo. Se você confessar com a sua boca e reconhecer que Jesus Cristo é o seu Senhor, você está salvo. Mas você vai começar a vida. Você precisa conhecer o Mestre. E você tem que avançar. Você tem que entrar no santo. Onde tem a mesa, onde tem os pães, onde tem o altar de incenso, onde tem... Né? E você tem que chegar no Santo dos Santos, que é na presença do Senhor. Isso requer uma caminhada, uma renúncia. Você precisa crescer no conhecimento. E é somente a palavra do Senhor, o Espírito Santo, e um relacionamento com Deus que vai te fazer caminhar e passar além desse altar. A cruz é o começo. A cruz é o início. O sacrifício de Cristo é o começo. E quantas coisas a gente perde de não conhecer esse Deus maravilhoso. Agostinho vai dizer assim, pastor André: ame ao Senhor e faça todas as coisas. Quando você ama ao Senhor, você tem o desejo de estar com Ele, você tem o desejo de conhecer a sua palavra, com certeza a sua vida é moldada e modificada a partir desse amor. Porque você vai crescer com amor com Deus. É interessante que as pessoas, elas acabam se conformando e acaba se adequando à sua situação. Para ela fica, tá confortável, por assim dizer. Só que você pergunta alguma coisa, não consegue explicar. Quando é confrontada, não consegue defender a fé. Por quê? Porque não conhece. É impressionante, Valéria. Quando você assiste algumas coisas aí no YouTube, por exemplo, que sempre aparece, você sabia que isso ou aquilo tem tantas finalidades? Aí você olha e fala, meu Deus, eu não sabia disso. Ontem, por exemplo, eu estava olhando alguns vídeos no YouTube e casualmente eu descobri, sem querer, uma das funções ali que eu conseguiria colocar a legenda no vídeo. Para mim foi uma novidade. Mas há quanto tempo eu assisto o YouTube? Há muito tempo. E ontem que eu descobri, sem querer ainda. A Bíblia, Valéria, para muita gente não é diferente a palavra do Senhor. Tem coisas na palavra do Senhor que muita gente desconhece por completo. É um verdadeiro, é uma preciosidade, é um tesouro que está, como nós conversamos, debaixo da terra, e as pessoas estão conformadas em achar um pouquinho de pó, um pozinho de ouro, para elas já estão satisfeitas. Quando as verdadeiras pedras valiosas têm que cavar um pouquinho mais. Com certeza, com certeza. Colossenses vai dizer que toda a sabedoria, né, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão escondidos em aquilo que a gente estava conversando, né? Precisa de um sacrifício. Eu preciso ansiar por isso. Né? Como a corça anseia pelas águas, né? Assim a minha alma anseia por ti. Eu tenho que desejar. A partir do momento que eu desejo, a palavra de Deus vai dizer o quê? Que o Senhor dá a sabedoria, tem medida. Não tem medida, André? Quanto mais eu ansiar, quanto mais eu desejar, quanto mais eu buscar, mais o Senhor vai me dar.
claro, mas ele vai cobrar. Né? O julgamento começa pela minha casa. Então, É. talvez seja até uma estratégia de quem não quer conhecer muito, porque quem conhece pouco vai ser cobrado pouco. Mas quem conhece muito vai ser cobrado muito. Não é verdade? Só É. que quanto mais eu cavar, mais eu vou encontrar esse tesouro. Mais eu vou ficar deslumbrada. Né? E olha, e são tesouros assim inesgotáveis. Né? Como a gente estava conversando hoje à tarde. Quantas vezes você está lendo a palavra do Senhor e o Espírito Santo começa a conversar com você e começa a dizer assim, mas por que está escrito isso aqui assim? Olha, vai lá em tal lugar, lê aquela passagem. Não, volta agora aqui. Quantas vezes uma passagem que você leu no dia anterior e você volta a ler ela hoje e de repente o Espírito Santo fala uma coisa totalmente diferente daquilo que falou ontem? Por isso que a palavra do Senhor, ela é inesgotável. Então, nós como cristãos, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, nós cremos na errância da palavra de Deus, e nós cremos na Bíblia como a nossa conduta, a nossa regra de fé, o que mostra o caminho. Se eu quero conhecer a Deus em Cristo, eu preciso conhecer a palavra. E outra coisa muito mais maravilhosa ainda, André, é que a Bíblia, ela é tanto para o leigo, como para o teólogo iniciante, como para o doutor em PhD, como mestre não sei do quê, ela é para todos, porque ela é a palavra de Deus. Então, aquela pessoa, né, que ela não tem muito estudo, que ela veio para Cristo, né, que mal sabe ler, o Espírito Santo vai falar da mesma forma daquele PhD e aquele estudioso. Só que o quê? Em sentidos e percepções diferentes. Porque quanto mais a gente estuda, mais a gente vai querer estudar, mais a gente vai querer aprender. Né? Verdade. E ora, como seria bom, né, se todos os cristãos de fato fossem PhD na palavra de Deus, né? Eu lembro, Valéria, de duas frases que eu ouvi e marcou a minha vida. Uma delas, pastor Ciro Sanches, ele dizendo em uma das suas aulas, falou, a Bíblia é o único livro que você lê e o autor está presente junto contigo. Verdade. Você pode tirar dúvida com ele. A outra frase foi do pastor Sérgio Ramaciotti, que foi o nosso pastor. Ele disse assim, considere o seu dia perdido, o dia que você não ler a palavra de Deus. Essa frase, não consigo esquecê-la. E é uma verdade. Às vezes a gente se preocupa com tantas coisas. Eu, por exemplo, diariamente, eu gosto de dar uma lida nas notícias na mídia. Aproveito o celular e dou uma olhada o que aconteceu, o que deixou de acontecer. Se nós tivermos o cuidado e a preocupação de fazer a mesma coisa com a palavra de Deus, eu acredito, Valéria, que nós seríamos pessoas cristãos, esposos, esposas, filhos, pais melhores. Funcionários, patrões. Porque tem ensinamento para tudo, né, pastor? Para tudo. Para tudo. Para sua vida familiar, para sua vida na igreja, para o seu relacionamento no serviço, com os seus pares, né, com as autoridades. Né? Existe ensinamento para tudo. O ano passado, nós ficamos 2 anos na Demel, né? Nós ficamos o ano de 2018, o ano de 2019, todinho, só meditando na passagem do Sermão do Monte. Nós pegamos o livro do Martyn Lloyd-Jones, Sermão do Monte, como referência, e nós estamos por 2 anos, pastor André, Mateus 5, 6 e 7. Foi, assim, para mim, né, como experiência, foi um dos melhores aprendizados que eu tive. Aprendizado para toda a minha vida. Como a gente pode tirar e cavar tesouros de versículo por versículo e você conseguir ficar 2 anos em 3 capítulos da Bíblia. E quanto ensinamento para a sua vida. Em tudo.
Porque o Sermão do Monte, mini Bíblia, tem ensinamentos ali de relacionamento de você com Deus, você com o próximo, né? Você com seus pares, né? Tem tudo ali, né? Então, foi um ensinamento muito maravilhoso, muito maravilhoso. Essa questão é muito séria, porque às vezes a gente fica tão mal acostumado, as pessoas falam, queria tanto que Deus falasse comigo, aí já vislumbra o profeta A, o profeta B, vou ligar para a irmã Valéria, quem sabe Deus usa ela. E a palavra do Senhor está tão à mão. Valéria, eu tenho experiências com isso. Eu me recordo de um dia que eu estava muito, mas muito chateado. Uma das questões aí que havia acontecido, algumas pessoas que tentaram me escantear e querendo passar por cima de algumas histórias, e eu comecei a chorar e orar e falei, Deus, mas o que acontece? O que eu fiz? Eu trabalhei para o Senhor com tanta vontade, dedicação, e por que disso tudo? E durante a minha oração e meu choro, Valéria, o Espírito Santo falou ao meu coração e disse, abra a palavra. Eu disse, mas como? Ele falou assim, abra a palavra. E eu abri a palavra, Valéria. Quando meus olhos bateram no texto, a palavra que saiu foi exatamente essa. Deus não é injusto para se esquecer das obras que para ele fizeste. Valéria, então pude perceber que a palavra de Deus, irmãos, ela verdadeiramente ela fala com o homem. E às vezes nós ficamos nos recusando a ler. Porque eu estou fraco, não consigo nem abrir a Bíblia, pelo amor de Jesus. Não consegue abrir a Bíblia, mas consegue abrir a geladeira. Consegue ligar uma TV, consegue ligar abrir no Facebook. Irmãos, é disciplina. Se nós não tomarmos cuidado, a Bíblia a gente só pega para ir para a igreja. É verdade. Tudo é disciplina e administração do tempo, né? Esse propósito que eu fiz com essas irmãs, nós estamos no desafio de que a nossa primeira ação, né, no dia, ao acordar, seja meditar na palavra de Deus. Porque se você não cria essa disciplina, o que acaba acontecendo? A gente já dorme com o celular do lado, o celular já é um despertador. E quantas vezes a gente se perde, ao invés de ler a Bíblia, primeiro, que é a sua prioridade, você já pega o celular e vai ver o WhatsApp. Depois você vai ver o Instagram. Depois você vai ver o Face. Aí quando você olha no relógio, putz, já passou 1 hora e meia. Não, aí você tem as atividades de casa, fazendo dor de casa. Falando por mim. Aí eu já tenho que varrer a casa, tenho que cuidar do cachorro, tenho que cuidar do periquito, tenho que fazer isso. Não dá tempo. Vou deixar para depois. E aí, esse depois, às vezes, não acontece à tarde, ou não acontece à noite. Então, tudo é disciplina. Quando você estuda, né, sobre o templo, sobre o tabernáculo, sobre os deveres dos levitas, sobre os deveres dos sacerdotes, você vai ver que tinha turnos e cada um era responsável por uma atividade. O fogo, a lâmpada, tinha que estar acesa constantemente. Para isso tinha turnos, porque era de noite. Os sacerdotes tinham que fazer isso, né? Manter a chama, né? O pavio não pode ser apagado. E você tinha o quê? A adoração, tanto na parte da manhã como na parte da tarde, tudo. Né? Sendo que você também tem outros exemplos, né? Como o Daniel, que ora 3 vezes ao dia, de manhã e tarde. No jardim, Deus, quando ia conversar com Adão, se apresentava o quê? Na viração do dia. Mas todos os dias tinha um encontro. Então, por que a gente não trabalha para criar esse hábito em nós? Porque nós estamos demonstrando prioridade na nossa vida. Qual é a voz que eu quero ouvir primeiro? Porque eu tinha o hábito de acordar, já ligar a televisão e ver a notícia. Qual era a voz que eu estava ouvindo primeiro? A voz da televisão. Não, eu quero ouvir a voz do meu Senhor. Então, que a gente crie esse hábito. Eu não posso dizer para você até que eu estou 100%, ainda estou me enrolando um pouco, mas eu estou querendo, né? Quero criar esse hábito diante de Deus, né? E ao amanhecer, né? A primeira voz que eu ouça seja a sua voz. É o que o C.S. Lewis fala aqui, quer ver?
Deixa eu ler lá rapidinho para você, esse pedacinho, né? Que ele fala assim, ó, dando ouvidos àquela voz. É por isso que o verdadeiro problema da vida cristã reside justamente onde ninguém o procura. Ele se manifesta no exato momento em que você acorda de manhã. Todos os interesses e expectativas para o dia correm na sua direção como animais selvagens. E a primeira tarefa toda manhã consiste simplesmente em afastar tudo isso. Ao dar ouvidos àquela outra voz, você assume aquele outro ponto de vista e deixa fluir aquela outra vida. Porque está falando novidade de vida, né, em Cristo. Maior, mais forte e mais tranquila. Fazendo assim o dia inteiro, abrigando-se do vento, você se distancia de toda a agitação e lamúria naturais. No início, conseguimos fazer isso apenas por breves momentos, mas depois um novo estilo de vida se espalha pelo nosso sistema, porque agora estamos permitindo que Deus haja no lugar certo em nós. É a diferença entre pintura, que permanece apenas na superfície, e a tintura humana que impregna o tecido. O que ele está falando? Que no começo esse hábito vai ser difícil, porque ele começa com uma mancha. Mas vai chegar no momento que essa novidade de vida, esse desejo de estar com o Senhor, essa comunhão vai impregnar você, vai penetrar. E agora, o seu ser e a sua mente já vai começar a sentir falta. Poxa, hoje eu não li a palavra de Deus, eu não ouvi, está faltando alguma coisa, o dia não está completo. Porque primeiro eu tenho que ouvir aquela voz, a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, que vai me direcionar aquele meu dia, para que esse dia seja para a glória do seu nome. Porque para isso nós fomos feitos. O homem foi feito para a glória de Deus, né? A nossa vida não é um acaso, pastor André. Estamos aqui vivendo essa vida por viver. Mas ela tem um sentido, ela tem um propósito. Nesse dia de hoje, quem vou abençoar com a minha palavra? Quem é que eu preciso falar do seu nome? Eu sou vaso, sou canal. Senhor, para onde eu vou? A gente vai ver isso na vida de Elias, que a gente estava discutindo agora na escola bíblica da Deus. Elias tinha uma vida tão ligada com Deus, que você vai ver o próprio Obadias, que era o mordomo do palácio de Acabe, um rei mau, um rei terrível, levou Israel à idolatria, né, a adorar Baal. Você vê esse próprio homem que era temente a Deus, Obadias, quando Elias se encontrou com ele, falou assim, ó, vai falar para Acabe que eu estou aqui, quero falar com ele. Obadias se prostrou aos pés de Elias e falou assim, Elias, o que eu fiz contra o meu senhor para que o senhor me mate? Aí Elias, como assim? Não, porque no momento que eu te deixar, o Espírito Santo vai te levar para um lugar que eu não sei onde você vai, e eu vou trazer Acabe aqui, você não vai estar, e Acabe vai me matar. Olha o testemunho de Elias, pastor André. Uma vida direcionada pelo Espírito Santo de Deus, que estava ao serviço de Deus, profeta de Deus. O seu nome é Jeová, é Deus. E ele, acontecia isso na vida de Elias. O Espírito Santo levava ele para aquele tipo de vida. Ele estava aqui e não estava. Tanto é que no final ele foi arrebatado. E nós, né? E o nosso propósito? Como nós estamos nesse testemunho de Deus? Quem nós temos abençoado? Com testemunho de amor, com testemunho de justiça, com testemunho de misericórdia. Ser cristão é tudo isso. E é tudo isso de uma maneira simples, cristianismo simples, né? Puro e simples, né? Mas entre a vida dedicada a Deus. Mas tem um preço, né? Tem um preço. Não é Valéria. Eu vejo que, às vezes, Valéria, as pessoas, elas têm um conhecimento tão superficial e tão falso. Além de ser superficial, é falso. Porque, por exemplo, vamos usar o Salmo 23 como exemplo. As pessoas se dão ao luxo de acharem que conhecem
o Salmo 23. Então, se alguém vai falar, eu quero ler aqui, eu quero falar um pouco sobre o Salmo 23, na mente de alguns, eu já conheço esse Salmo, eu sei, mas conhece do quê? Conhece por cima, conhece no raso. Quando a pessoa traz alguma coisa com um pouquinho mais de profundidade, aí as pessoas ficam com o queixo caído, porque percebe que não conhecem tanto assim. Então a gente tem que trabalhar essa falsa aparência de conhecimento. E o que você, Valéria, indica para uma pessoa se aprofundar um pouquinho mais? O que você sugere? O que você aconselha? Porque às vezes muitas pessoas dizem, eu leio a Bíblia, mas não entendo, queria entender. Mas nessa tua trajetória de ensino, o que você pode indicar para essas pessoas, Valéria? O primeiro passo, né? Primeiro passo. Acho que todo cristão tem que ter, pelo menos, se não tem condições de ter uma biblioteca com um livro, mas ter o básico. O que é o básico de uma biblioteca? Tem que ter um dicionário bíblico e tem que ter um comentário. E aí a gente tem vários comentários bons, né? Um livro de teologia básico, porque você precisa pelo menos conhecer as principais doutrinas. E é lógico que é fonte esgotável. A palavra de Deus é a única que, quanto mais você estuda, mais você diz que nada sabe. É uma verdade, você nada sabe. Mas, pelo menos, você tem que começar esses passos. Senhor, eu nada sei, sou dependente do teu Espírito. Mas qual é a minha parte? A parte de estudar. Então, eu tenho que ter um bom comentário. Eu tenho que ter uma Bíblia boa de estudo. E aí você tem várias ali, tem várias versões. Até hoje você me apresentou uma que eu não sabia que tinha, né? Porque eu fiquei encantada com a W toda, e você me falou que tem a Bíblia de estudo dele. Eu já vou comprar, porque eu fiquei encantada com a palavra, né? Com os comentários dele. Mas tem que ter uma boa Bíblia de estudo, né? Um comentário e um dicionário. Esse é o primeiro passo, né? Para você se aprofundar nesse tesouro, né? Vou te dar o exemplo de hoje, né? Hoje o tema é Elias. Aí eu usei, esse aqui, tem aqui na Bíblia Sagrada, que fala de todos os tipos. Esse eu tenho. Eu usei esse aqui, que é um comentário de Moody, bíblico. Não tenho esse. E usei um outro que eu já guardei. Espera que eu vou pegar ele. Pegue. Enquanto isso, eu vou mostrar para vocês, aqui nas minhas costas, a minha mini biblioteca. Eu tenho algumas coisas também, porque se faz necessário, né, Valéria? Precisa. É estudo, né? Eu peguei e usei esse aqui, Também tenho. Esse eu tenho. São dois comentários, né? E um dicionário. Agora sim, né? Vou mostrar, mas é para a glória de Deus, viu? É uma modéstia falsa, né? Que benção. A minha biblioteca. Aqui é um pedacinho. Aqui em cima é outro. E aqui. Tem que ter, Valéria. Tem que estar municiado. Como é que você vai, né, ensinar? Como é que você vai aprender se você não faz a sua parte, né? Agora, é claro que o que a Bíblia vai dizer a respeito disso? Por isso que eu falei no início. Todos os tesouros estão em Cristo Jesus. Você tem que ter esse anseio, né, para aprender. Porque nada disso adianta se você não ter uma vida, né? Você não deixar que o Espírito Santo te ensine. Porque tem muita coisa, André, que você não lê em livro. Exato. Eu tenho certeza que você já teve essa experiência. Sim. Eu já tive a experiência de estar lendo a palavra do Senhor e, de repente, o Espírito Santo me trazer um entendimento que eu não li em livro nenhum, que eu não encontrei em comentário nenhum. E eu busquei na internet depois para ver se achava alguma coisa e não achei. Mas é um testemunho para mim, para o meu coração, do Espírito Santo. Porque é o que você falou.
Bíblia é o único livro que o autor está com você. Então, é nele que está essa sabedoria. Né? Os Salmos, né, a passagem que mais fala acerca disso é o Salmo 119. Se você for ler o Salmo 119, você vai ver muitos versículos que falam sobre esse relacionamento. Né? Assim, ó, o desejo do homem buscar e a resposta de Deus dizendo que vai dar. Que vai dar sabedoria. Por quê? É esse homem que medita na palavra do Senhor, que deseja andar no caminho do Senhor e que considera a palavra do Senhor como lâmpada para os seus pés. E aí você vai encontrar versículos lá dizendo, olha, é isso mesmo, né? Vai ser cada vez melhor, cada vez mais próspero. Não essa prosperidade que muitos pregam aí. Prosperidade de bênçãos materiais. Não é a prosperidade que a palavra do Senhor fala, não. É aquela paz que o mundo não tem. É a alegria e a satisfação de estar em Cristo. É você estar em meio à luta e feliz com o teu Deus. É você dormir com paz e em tranquilidade, sabendo que você está em Deus. Que Jesus pode vir a qualquer momento, porque você tem a certeza da sua salvação. Por causa de relacionamento com Deus. Então, não é essa prosperidade que muito prega, né? Fala que vai ser curtido e tal. A Bíblia também fala sobre isso. Mas como consequência, né? Consequências. Não a sua prioridade ou a sua busca, mas a consequência de uma vida com Deus. Que pode vir, pode não vir. Amém. Valéria, agora vamos para um ping-pong, por assim dizer, um bate-pronto. Eu vou te perguntar uma Bíblia e você me fala uma que você indicaria. Uma Bíblia, um comentário e um dicionário. Vai. Uma Bíblia, Valéria, que você indicaria se a pessoa falasse, Valéria, qual a Bíblia que você me indica assim? Não dá para eu comprar mais que uma nesse momento. Me indique uma. Qual que você indicaria? A Bíblia de Estudo NVI, muito boa. Bíblia de Estudo NVI. Eu uso sempre duas, né? A NVI e a da King James. A King James, ela é mais, assim, a palavra, ela é mais, assim, uma versão mais antiga, porque ela é do rei James, né? De 1600. Então, tem coisas que às vezes ela está mais clara do que na NVI. E tem coisas que na NVI ela é melhor. Agora, a cronológica, que é a que eu estou lendo atualmente, ela é muito boa. Por que ela é muito boa? Porque ela te dá a história no tempo, cronologicamente. Passo então, a passo. A leitura é muito mais agradável. Mas ela não é uma Bíblia de estudo, porque você não vai ter muito comentário, rodapé. Né? Para estudo, é essas duas que eu falei. Agora, para leitura agradável, para você ter um panorama melhor de toda a palavra, eu recomendo essa daqui. Por que, Valéria? É muito importante isso que você acabou de abordar e é importante a gente salientar. Para aqueles que não sabem, a Bíblia não está escrita em ordem cronológica. Então, talvez algumas pessoas não saibam disso, mas a Bíblia não está escrita em ordem cronológica. A Bíblia, ela está e de uma forma aleatória, por assim dizer. E essa Bíblia que a Valéria está mostrando, a cronológica, essa sim põe os fatos em ordem. Então, se você quer ter um entendimento do que aconteceu passo a passo, a Bíblia de cronológica. A visão panorâmica da história é melhor, entendeu? Só porque nem agora, eu estava lendo sobre Elias. Aí a história de Elias você tem pedaços em 1º Reis, 2º Reis e um pedaço em Crônica. Na cronológica está tudo junto. Então, para você fazer conta, para você entender o contexto, para você ter uma visão geral, ela é bem melhor. Agora, contexto de versículo por versículo, explicação, estudo, NVI e a King James estão muito boas. Então, gente, tome nota aí. Tenha na sua prateleira, pelo menos a cronológica, anote para você comprar e não te falte. Outra muito boa também, histórica, é a Bíblia, você já ouviu falar da Bíblia arqueológica? Arqueológica, já ouvi falar, eu ainda não comprei, mas eu já ouvi falar sim.
Essa é boa porque traz mapas, traz todo um contexto que nós precisamos. Ó, a Valéria foi ali e já volta. Enquanto a Valéria está chegando ali, tem uma Valéria que eu gosto, essa é muito boa, eu já vi. É essencial, né? Ela é boa para dar um robustez no que você vai falar. Isso, esse contexto geográfico, histórico, político, das terras, o que era aquele. Então, ela é uma Bíblia cheia de figuras, né? Ó, aqui, vou dar um exemplo aqui, tá vendo? Ela é muito boa, ó. Tá vendo? Certo. Ela dá um contexto muito bom. Valéria, eu tenho uma, ela tá minha guerreira aqui, que eu achei numa livraria Sebo. Gente, uma livraria Sebo é bom para você procurar tesouros, você encontra. Valéria, eu encontrei essa, eu sempre quis ela, a Bíblia Anotada, uma mais antiga. Ela é bem antiga, do mundo cristão, excelente, indico para todo mundo. Essa é aquela que dá do lado em branco para você anotar? Não, essa aqui, ela também tem notas de rodapé. É excelente. E além dela ter as notas de rodapé, ela tem muitas referências na lateral dos versículos, mais do que as outras, muito mais. Então ela realmente é excelente. Valéria, e o que você indicaria de um bom comentário? Esses dois que eu já mostrei. Esse aqui é excelente, é uma coletânea, né? Comentário Bíblico Moody. Eles são 5 livros. Deixa eu ver quantos aqui. Essa, eu já vi esse comentário. Eles são 5 livros, desde Gênesis até Apocalipse. E o comentário dele assim, é muito bom. É bem assim, detalhado, profundo. E aí eu achei ele excelente. É o que eu estou mais usando agora. Né? E o outro que eu te mostrei, que é esse aqui também, que são vários, né? Vários comentários. São 2 livros. Esse aqui é o comentário do Antigo Testamento e tem o comentário do Novo Testamento. Editora ACO. E essa daqui é a editora IBR. Literatura Evangélica para o Brasil. Então, gente, tome nota. Se você quer mergulhar um pouquinho mais fundo, tem que ter biblioteca. Tem que ter. Tem que ter. Valéria. Quando eu te mando pelo WhatsApp, a editora, o nome dos autores direitinho, porque dá para pesquisar. Você coloca lá na estante virtual, não sei se vocês todos conhecem, www.estantevirtual.com.br. Você coloca o autor ou o nome do livro e ele vai te dar os melhores preços e livrarias. Né? Então, tem tanto usado quanto outro. Valéria, pelos minutos que eu calculo, eu imagino que a gente tem aí pelo menos mais uns 5 antes de cair a nossa conexão. Imagino que pelo menos uns 5 minutinhos a gente tem aí. Deixa uma palavra para esses amigos aí que nos acompanham, que certamente foram abençoados por esse nosso bate-papo, esse incentivo à leitura. Deixe algo para nós, Valéria. Eu vou deixar aquele que eu já comentei, né, que é o Salmo 119, que diz assim, ó, o versículo 9, né? Em diante, do 9 até o 16. Como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a sua palavra? Como é que eu vou viver se eu não conheço a palavra? Versículo 10. Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então, eu acho que um dos objetivos principais, né, é não desagradar a quem nós servamos, a quem a gente serve. E eu só vou agradar quando eu conhecer os seus preceitos. Se eu não conhecer, eu não sei se eu estou agradando, né? Valéria, deixa eu te interromper um pouquinho. Está me mostrando aqui um cronômetro de 10 segundos. Tá bom. Vai cair a conexão.
1 ou 2 minutinhos, eu já te chamo de novo, só para a gente instigar o povo